Fala galera, meu nome é Silvério Nutri, está começando mais um Descomplicando a Dieta e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para aqueles que procuram emagrecimento. Sabia que é possível emagrecer consumindo carboidrato? Sim, isso é muito diferente do que as pessoas te falam e, por mais incrível que pareça, é uma estratégia alternativa para melhorar essa questão do emagrecimento. Vou falar como isso funciona na prática depois da vinheta. Bom, vamos lá. Pessoal, fazer dieta para emagrecimento, a maioria das pessoas imaginam que tem que ser algo estritamente restritivo, né? E a maioria dessas pessoas, elas colocam o carboidrato como um vilão. Porém, o carboidrato, ele é um nutriente como qualquer outro, né? Por exemplo, pão, macarrão, batatas, são uma gama enorme de carboidratos e eles, né, não tem só esse nutriente, eles têm vários outros e o carboidrato é um que é mais preponderante, né? Só que o que a maioria das pessoas imaginam é que você, para emagrecer, você precisa se abdicar desses carboidratos. E existem vários tipos de dietas que preconizam esse tipo de coisa, como por exemplo a dieta low carb, que preconizam a diminuição do carboidrato, né? E o aumento de outros nutrientes, como gordura e proteínas. Essa dieta até funciona, mas ela tem umas limitações que devem ser levadas em consideração e não é qualquer pessoa que deve fazer. Só que quem tenta fazer esse tipo de coisa, na maioria das vezes, fazem de maneira incorreta. E eu estou aqui para explicar que também é possível você emagrecer, consumir carboidratos, mesmo fazendo uma dieta low carb e uma dieta no modelo mais tradicional. Eu descobri que isso era possível a partir do momento que eu comecei a testar várias coisas comigo mesmo. Então, eu cheguei em uma fase que eu precisava de emagrecimento, né? E eu comecei a fazer dietas restritivas, eu comecei a fazer dietas com baixo carboidratos, dietas ricas em gordura, dietas com zero carboidratos. Eu percebi que existiam muitas limitações que iam além do resultado final. Por quê? A dieta, ela é uma fórmula simples, né? Que é você consumir menos e você gastar mais. É como se você quisesse ter uma fórmula para ficar rico. Ficar rico é simples, é só você gastar menos e ganhar mais, é só você economizar menos. Só que existem outros fatores que fazem esse objetivo ficar mais difícil. E no emagrecimento, na dieta para emagrecimento, é exatamente a mesma coisa. Não é simplesmente você cortar o carboidrato, porque o carboidrato ele está correlacionado com várias coisas, como por exemplo o sono, como por exemplo o seu humor, como por exemplo a sua performance na atividade física. O mais incrível de tudo isso é que esses três fatores eles precisam estar extremamente otimizados para que você consiga chegar no seu objetivo final. E se você trata eles de maneira mediana, você vai ter resultado mediano no seu emagrecimento. E o carboidrato, ele é um dos nutrientes que otimizam em muito todos esses processos. Vou contar uma história muito interessante que aconteceu no consultório, que é muito fácil de visualizar esse tipo de coisa. O paciente chegou, a gente fazia estratégia low carb, ele era uma pessoa bem ferrenha nesse tipo de coisa, só que ele sofria de um problema muito grande que atrapalhava ele em outros processos, como por exemplo na faculdade, como por exemplo no trabalho, em produtividade, que era o padrão de sono. A gente testou de uma maneira, a gente testou de outra maneira e ele não conseguia ficar dormindo uma noite inteira, ele não tinha um sono revigorante e o que a gente tinha preconizado para ele era, a partir de determinado horário da noite, ele não iria consumir o carboidrato. A gente colocou o carboidrato em outros horários. E eu simplesmente fiz uma pequena alteração na dieta dele, porém foi muito poderosa, que era aumentar um pouco a oferta de carboidrato na última refeição dele, que seria no jantar, né? E incrivelmente, só com essa alteração a gente conseguiu melhorar o resultado. Ele conseguiu ter um sono revigorante, melhorou a performance dele no trabalho, na faculdade. Eu fui atrás de saber por que isso acontecia, como isso funcionava.
Eu vou explicar para você agora o porquê que isso acontece. A gente, né, para poder ter um bom padrão de sono, a gente precisa de um hormônio chamado melatonina. A melatonina, ela é construída, assim como qualquer outra coisa no nosso corpo, através de um nutriente menor, né? No caso da melatonina, é o triptofano. Triptofano é um aminoácido que está presente em vários alimentos que a gente consome, como por exemplo frango, ovo, aveia, a própria castanha, enfim. A gente precisa comer esse tipo de alimento para obter esse tipo de nutriente, para ele ser produzido e chegar lá até a melatonina. Só que para ser produzida a melatonina, esse triptofano ele precisa de um transportador, ele precisa de um transporte, ele precisa de um caminhão para chegar até a barreira hematoencefálica, que a gente chama, né, no cérebro. Só que tem um grande porém. Esse transportador a gente chama de insulina, que é um hormônio muito conhecido, né? Só que para você ativar a insulina, você precisa de uma fonte de carboidrato, né? É muito mais inteligente você ativar a insulina através do carboidrato. Isso foi a grande sacada que ajudou ele a melhorar essa questão do padrão de sono, porque ele não tinha esse transportador, ele não tinha esse caminhãozinho levando o triptofano até o cérebro. A partir do momento que a gente colocou, mesmo que uma pequena quantidade, respeitando a metodologia da dieta dele, a gente conseguiu resolver um problema que ia além do que ele preconizava na alimentação, que era o emagrecimento. A gente conseguiu melhorar a questão da produtividade dele no trabalho, a gente conseguiu melhorar a questão da produtividade dele na faculdade, na época, e foi com uma simples estratégia que assim é muito poderosa e isso ajudou muito na questão do emagrecimento. Ou seja, ele emagreceu, melhorou a qualidade de vida, que talvez seja até mais importante que isso, consumindo carboidratos. E consumir carboidratos, esse tipo de coisa te traz muito mais benefícios do que você imagina. Porque toda dieta que é amplamente restritiva, ela tende a te forçar uma autossabotagem, né? Então o carboidrato, simplesmente por fazer esse tipo de transporte bioquímico, ele está correlacionado com várias outras coisas, como por exemplo os hormônios do prazer e do bem-estar, ou como contrário, né, que a gente chama de antagonista do hormônio do estresse, chamado cortisol, né? E se você desregula isso, você deixa de oferecer esse aporte, principalmente no emagrecimento, você vai sofrer com um grande problema para não fazer você chegar até lá, que é a adesão à dieta, né? Como por exemplo, você quando precisa se abdicar de um brigadeiro para poder conseguir um emagrecimento no final, você precisa se abdicar de uma descarga de um neurotransmissor que a gente chama de dopamina. Essa dopamina ela está correlacionada com a nossa sensação de bem-estar, de prazer, entendeu? E se a gente desregula isso através do consumo de carboidrato, por exemplo, a gente tem vários empecilhos para poder chegar até um objetivo final. Ou seja, querendo ou não, o consumo de carboidrato ele afeta o nosso músculo da disciplina. A gente acaba tendo mais empecilhos, a gente precisa ter uma força de ativação muito maior para você chegar a um objetivo maior a longo prazo, né? E eu descobri isso não tem muito tempo, e desde que eu comecei a aplicar esse tipo de coisa nos meus pacientes, a gente começou a ter resultados muito mais expressivos. Agora você deve estar perguntando, por que eu estou falando tudo isso? Eu quero saber como fazer esse tipo de coisa de uma maneira mais inteligente. E eu te falo que existem estratégias, né, que vão te permitir consumir o carboidrato e otimizar esse tipo de coisa com o objetivo de emagrecimento. Ou seja, eu vou te explicar aqui como utilizar o carboidrato para melhorar a tua performance na atividade física, para melhorar a tua performance no sono e para te permitir consumir carboidratos das maneiras que você mais gosta na tua dieta para melhorar a sua adesão. Tá beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, atividade física, né, como eu falei, é algo extremamente preponderante no emagrecimento. Ou seja, se você consegue otimizar esse tipo de coisa, você vai conseguir otimizar o teu resultado. O que a maioria das pessoas fazem? A maioria das pessoas que querem fazer uma dieta, né, geralmente na refeição antes do treino, elas preconizam consumir refeições como, por exemplo, chia, aveia, castanhas,
Só que tem um grande problema em tudo isso, que é esses alimentos eles são fontes de fibras e fontes de gorduras. O problema é que você consome isso e você retarda a sua digestão, a sua digestibilidade. E o que acontece? A gente precisa de sangue para a digestão, ou seja, toda vez que a gente retarda a digestão do nosso alimento, a gente tem mais sangue concentrado aqui no nosso trato digestório. O que isso tem a ver com atividade física? Atividade física, para você melhorar a sua performance, para você executar com perfeição, você precisa de oxigenação, você precisa de nutrientes nos seus músculos. E sabe quem transporta esse tipo de coisa? É o sangue. Então, você se deixar a digestão da tua refeição pré-treino mais longa, você vai estar diretamente atrapalhando a tua performance no treino. Então, a primeira coisa que você deve fazer é realmente, quanto mais próximo a sua refeição for do seu treino, você diminuir essas fontes de fibras e de gorduras. Sempre preconizar, por exemplo, uma fruta, até mesmo a questão proteica, o whey protein, é um suplemento que a maioria das pessoas utilizam no pós-treino, mas que talvez seja mais efetivo antes por conta dessa questão de digestibilidade. E o carboidrato é a mesma coisa. Você preconizar esses que têm uma menor quantidade de fibras para poder ele ter uma absorção melhor, talvez seja mais interessante para você. Segunda coisa é como melhorar o sono, né? Então a maioria das pessoas, né, quando não tem um direcionamento muito importante, muito afinco, né? A maioria das pessoas elas retiram o carboidrato à noite, né? Ou então retiram carboidrato durante o dia todo, que talvez seja pior ainda, né? E isso ela afeta não só essa questão de padrão de sono, qualidade de sono, mas ela afeta no padrão comportamental que talvez não seja interessante que você perca. Então, sempre consumir essa questão do carboidrato à noite, só que existe uma maneira interessante para você fazer isso. Você primeiro consome as fibras, porque nesse caso a gente vai fazer o inverso, a gente vai manter a insulina de maneira linear, porque se você consumir só carboidrato, ele dá um pico, né, e gera algo que a gente chama de hiperglicemia. E isso tende a fazer o carboidrato ser depositado como gordura. Só que se você consome primeiro a fibra e digere isso primeiro e depois come o carboidrato, você não tem um pico, você vai ter uma liberação mais gradual de carboidrato. E isso vai fazer seu corpo entender que você não precisa ficar guardando esse carboidrato, ele vai ser liberado na medida que o seu corpo gasta. Então, uma estratégia simples e muito poderosa. Consuma primeiro as hortaliças, consuma primeiro o alface, a rúcula, a couve, né, os folhosos verde escuro, que são fontes de fibras e enzimas. Isso vão ajudar na absorção dos seus nutrientes e também vai ajudar na manutenção da glicemia. Isso vai permitir você comer arroz na parte da noite. Terceira e última estratégia é simplesmente você consumir uma quantidade variada de nutrientes. Você colocar não só carboidratos e proteínas, mas também colocar fontes de vitaminas, fontes de gorduras, principalmente preconizando as gorduras boas. Porém, essa questão de gorduras a gente pode até abordar em um próximo momento. E aplica a mesma estratégia anterior. Consome primeiro as fibras, depois você consome a proteína com os carboidratos, que isso vai ajudar você ter uma liberação mais gradual de carboidrato. Isso vai deixar com que você tenha a sua dieta de uma maneira com uma adesão maior. Você vai conseguir colocar o carboidrato, você vai conseguir colocar arroz, você vai conseguir colocar o pão e vai conseguir emagrecer também, desde que você tenha um consumo menor do que o seu gasto. E essa questão de otimização, você pode fazer uma atividade física que gasta mais energia para poder você, de repente, colocar alimentos que sejam um pouquinho mais calóricos, mas sempre respeitando isso. Se você quer saber esse tipo de cálculo, é interessante você se consultar com um nutricionista
que ele vai conseguir, né, te dar esse tipo de orientação melhor. Inclusive, na minha opinião, vale muito mais a pena você fazer uma dieta para emagrecimento com carboidratos do que sem carboidratos. Isso vai te dar uma gama muito maior de fatores que vão permitir você chegar no seu objetivo, de repente, sem precisar ter que ficar muito restrito a uma alimentação ou muito mal-humorado, ou enfim, isso vai te ajudar a chegar lá de uma maneira mais inteligente. Então, de qualquer forma, teste, né, respeite a sua individualidade, escuta isso com o seu nutricionista, ou então faça uma reflexão e veja o que é mais conveniente para você. Estou te dando mais uma possibilidade dentre as outras, e que geralmente eu costumo fazer, priorizar comigo, com os meus pacientes. Isso tem dado muito certo. Depois que eu comecei a aplicar esse tipo de estratégia nos meus pacientes, a gente conseguiu algo que é muito interessante, que é uma adesão maior a longo prazo. Ou seja, quando eu comecei eu era uma pessoa muito cartesiana, né? Então eu realmente colocava a questão dos carboidratos sem pensar nessa questão de adesão à dieta, e eu conseguia, né, fazer os meus pacientes perdurarem por alguns meses, de repente até 2, coisas que talvez não eram necessárias para que eles consigam chegar no objetivo final, né? E às vezes a culpa não era nem deles, a culpa era apenas do meu método, que não era de maneira abrangente. Depois que eu comecei a pensar fora da caixa, depois que eu comecei a imaginar maneiras de fazer o paciente conseguir chegar no seu objetivo fora do âmbito nutricional, eu comecei a ter um resultado muito mais expressivo com eles, porque eles conseguiam perdurar na questão da dieta. E o carboidrato era talvez o maior empecilho para que isso conseguisse ser perpetuado ali. Então foi uma grande conquista para eles e para mim também. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês realmente consigam aplicar esse tipo de coisa, tirem esse estigma de que carboidrato é um vilão para a sua dieta, para a sua alimentação. Eu espero que vocês consigam chegar nesse objetivo e pensem de uma maneira mais ampla, não só de uma maneira mais cartesiana igual eu era. E eu espero que isso realmente ajude vocês. Se isso fez sentido para vocês, se isso te ajudou de alguma maneira, eu peço que você pense em outras pessoas que também possam se beneficiar desse conteúdo. Então, compartilhe para aquela pessoa que precisa ouvir esse tipo de coisa. Compartilhe para aquela pessoa que de repente corta o carboidrato à noite. Compartilhe para aquela pessoa, para que, se ela achar que é conveniente, para que ela consiga aplicar também e otimizar os seus resultados, para que a gente consiga se ajudar de uma maneira mútua. Se você achar interessante também e tiver qualquer tipo de dúvida, eu peço que você comente aqui, para que eu possa também ter um tipo de filtro para poder saber realmente o que vocês conseguiram captar e entender da minha mensagem. E me siga nas minhas redes sociais, porque eu também coloco muito conteúdo interessante e relevante sobre nutrição e alimentação lá também. Era isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.